pergunta que todos estão fazendo nas redes sociais aí. A dúvida que todo mundo quer saber. A pergunta de $1 milhão. Vamos descobrir hoje aqui, finalmente, ou não? O que é boyceta? Explica pra gente. Boyceta é uma identidade de gênero transmasculina. Identidades transmasculinas, Lucas, você provavelmente não deve saber nada sobre isso, mas dentro das transgeneridades existem transfeminilidades e transmasculinidades. Quando você faz redesignação é o quê? Sexual, né? Redesignação então não sexual. tem a ver com gênero. Você tá tentando moldar a pessoa pra ela parecer mais com outro sexo. Então não necessariamente você está mudando de gênero. O que vocês defendem é que a pessoa já tem um gênero. Sim, e daí ela opta vai por fazer cirurgia. Pronto. Tá vendo? Eles não conseguem definir nem as próprias, eles não conseguem usar nem as próprias definições deles. Essas questões hormonais, né, inclusive de sexo, vocês falam que é sexo biológico, homem e mulher, não tem nada a ver com biologia, homem e mulher. Homem e mulher são terminações, né, são terminologias da antropologia e não apenas da biologia, né, até mesmo boycetas. Mas Lucas, você tem muitos vídeos sobre boyceta. Você pega a minha imagem, a imagem de outros trans masculinos pra usar, pra fazer chacota, pra brincar na internet, falar que é meme, mas no fundo é pura transfobia. E agora, Lucas, me responde você, né, que fala tanto de boyceta, né, quer saber tanto que é boyceta, o que é ser um homem? Essa aqui, ó, foi a última que chegou da Rify, fora as outras 3 que eu já tinha, ó. Isso aqui, ó, foi o que eu fiz em 2024 na plataforma Dopus. E aqui, na Rify, eu fiz isso aqui, ó. E eu sei que você deve estar se perguntando de onde que saiu tudo isso. É muito simples. Você vai precisar, basicamente, de uma única coisa. Produtos validados. E o que são produtos validados? Produtos validados são, basicamente, produtos de alta conversão, produtos que se vendem sozinho. Eu quero disponibilizar para você os mesmos produtos que eu vendo com 100% da comissão. Isso mesmo, 100% da comissão. E, além disso, eu vou passar para você todo o material que eu uso. Todos os criativos, todos os vídeos, todos os anúncios, todos os públicos, todas as campanhas. Tudo para você só copiar e colar e conseguir os mesmos números que eu faço aqui. Então, se você tem interesse nesse assunto, quer entender como que funciona para você se tornar meu sócio, basta você clicar no botão aqui embaixo e assistir um videozinho curto em que eu vou te mostrar como você pode começar ainda hoje mesmo a ser meu sócio e começar com o pé direito. Então clica aí, assiste o vídeo até o final e depois só me agradece. Só na Bripe foram feitos mais de R$12.368 somente na Bripe. E aqui na Qlify também foram feitos mais de R$602, totalizando assim R$13.000 vendidos pela internet. E esses resultados que eu acabei de mostrar agora foi graças ao método de João Pedro Alves, onde eu aprendi, através da Sociedade de Novos Ricos, né, como vender de forma consistente todos os dias na internet. Boa parte no automático ainda, para realmente ficar ainda mais prático. Então gratidão, João, realmente por todo o conhecimento aplicado na sociedade. O primeiro assunto aqui que a gente vai falar, trans no esporte. Quem vai começar perguntando? Pode começar, Lucas. Pavanato, vamos lá. 1 minuto, Pavanato. Eu queria perguntar pra você se você é a favor do doping para apenas alguns atletas no esporte. Não, eu não sou a favor, e não é nem questão de ser a favor, de ter opinião sobre isso. O doping não é permitido pelo COI e por diversas federações esportivas. E eu não sei o que isso tem a ver com pessoas trans nos esportes. Lucas, elabora melhor, por favor. Tem alguns estudos, né, da Sports Medicine, que tratam sobre esse tema, de transexuais no esporte. E mesmo após 1 ano de injeção de hormônios, uma trans ela tem 50% mais de força do que uma mulher biológica. Após 3 anos de terapia hormonal em homens biológicos, não houve qualquer tipo de reversão na massa muscular a ponto de chegar a níveis femininos. Ou seja, permitir que um homem biológico venha a competir com uma mulher no esporte é como se você estivesse permitindo um doping. Só que um doping biológico, porque a pessoa já nasce com vantagem física. E essa vantagem física, ela torna o esporte desigual, essa vantagem física torna o esporte problemático. É por conta disso que eu sou contra homens biológicos competindo com mulheres. Eu acho que homens que lutam já agridem as próprias companheiras, ex-namoradas, né? Eles não precisam estar num ringue pra isso. Quando tem uma mulher cis lutando com um homem cis dentro de um ringue, é consentido. Quando tem uma mulher trans em qualquer esporte, ela luta muito pra estar lá. E não só o Comitê Internacional Olímpico que decide sobre essas questões hormonais, né? Inclusive de sexo. Vocês falam que é sexo biológico, homem e mulher. Não tem nada a ver com biologia, homem e mulher. Homem e mulher são terminações, né? São terminologias da antropologia e não apenas da biologia, né? Então, o que define uma mulher trans estar nos esportes é decidido pelo Comitê Internacional, né? Comitê Olímpico Internacional e, inclusive, financiou em 2024 um estudo que investigou a participação de atletas trans nos esportes. Os resultados desse estudo, Lucas, indicou que as atletas trans, elas apresentam, sim, maior força de pegada, mas elas perdem também em desempenho, em saltos, função pulmonar,
condicionamento cardiovascular, além de que as atletas trans, e não só as atletas, mas os atletas no geral, sofrem transfobia e muitas vezes não têm acesso a esses espaços. Bom, eu acabei de citar um estudo aqui, sério, mostrando que mesmo com a terapia hormonal, que na verdade não é nem terapia, na minha opinião, você acaba não tendo uma redução significativa da força e da vantagem física dos homens. Ela falou aqui sobre casos, etc. Vou citar alguns casos. Desculpa. Ele falou aqui sobre alguns casos, eu vou citar. Atleta trans vence pela 8ª vez na categoria feminina. Uma notícia. Isso aqui é notícia, tá? Só pesquisar. Seleção australiana de futebol feminino com 5 jogadores trans vence a Grande Leste em meio a forte segurança após permanecer invicta durante toda a temporada. Tudo coincidência, gente. Não é porque tem vantagem física, não. Imagina. Maratonista trans derrota 14 mil mulheres em corrida após competir com homem meses antes. É tudo coincidência, gente. Essa vantagem das trans no esporte não existe. Na verdade, é coisa da nossa cabeça. Então, você der hormônio pra pessoa, você vai tirar totalmente a vantagem física dessa pessoa pra competir no esporte. E se você for contra isso, se você for contra essa vantagem, você é preconceituoso. É isso que ele tá defendendo aqui. Se você discorda de homem dando empurrada em mulher, se você discorda de homem biológico competindo com mulher, você é preconceituoso. É quando você cria uma ideologia, você cria uma teoria na sua cabeça e depois você quer impor goela abaixo da sociedade. E se você falar, você é preconceituoso e você pode ir preso. Porque até mesmo aqui, o nosso amigo, ele disse que eu sou transfóbico. E a definição de transfobia que tá no tipo penal é a seguinte: aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém. Eu quero saber se, tendo em vista que esse é o tipo penal, se você acha que eu sou transfóbico mesmo? Se eu incorro nesse crime do tipo penal? Lucas, você diz também na sua campanha transfóbica, que eu vou insistir que é uma campanha transfóbica, porque persegue apenas pessoas trans. Você disse que você vai proibir o banheiro para mulheres trans, né, pessoas trans no geral. Eu queria que você me explicasse como que você vai fiscalizar que todas as mulheres trans ou pessoas trans de São Paulo não usem um banheiro público. E como que você vai fazer isso, sendo que a maioria das pessoas trans já não tem acesso a esses banheiros por medo. Medo de sofrer violência, medo de sofrer agressão. Inclusive, mulheres cis, né, que são confundidas com pessoas trans, elas também sofrem essas violências. Eu trouxe aqui algumas matérias falando sobre isso, né? E, inclusive, como é que você vai fazer em relação às pessoas trans masculinas? Porque a gente está sendo, então, obrigado a utilizar o banheiro feminino e, segundo a sua lógica, né, mulheres trans não vão poder usar o banheiro feminino, homens trans teriam que usar o banheiro feminino, mulheres trans o masculino, e eu queria saber também como que ficariam as pessoas intersexo, porque vai ser de acordo com o sexo de nascimento. Eu não entendo muito bem a sua lógica. Me explica melhor, por favor. Bom, primeiramente que cada intersexo tem uma predominância de algum dos sexos. Masculino ou feminino, até porque só existem 2 sexos, não existem mais de 2 sexos. Obviamente tem alguns casos que são mais difíceis de serem diferenciados, mas existem outros que são meio óbvios. Quando, por exemplo, você teve numa universidade aqui no Brasil, um homem com barba tentando usar o banheiro feminino e agredindo as mulheres que não permitiram ele usar o banheiro feminino. Esse caso é um caso claro. Eu queria fazer, então até depois eu vou ter a chance de fazer minha pergunta também sobre o tema, né? Certo. Então aqui, ó, você tem um estudo da Sunday Times que ele cita que de 134 casos de violência sexual em banheiros, 120 ocorreram em banheiros unissex, o que dá quase 90% dos casos. Eu queria saber também, já devolvendo a pergunta aqui, você acha justo que mulheres que não escolheram sejam obrigadas a frequentar o mesmo banheiro que homens biológicos que têm 50% mais força que elas? Eu trouxe aqui algumas matérias de pastores que foram presos com suspeitos de assediar sexualmente pessoas, né, mulheres e crianças nos últimos anos, em várias cidades do Brasil aqui, ó. Esses pastores, né, que abusam de mulheres e crianças, e também a Igreja Católica, né, com vários índices aí de abuso sexual infantil por anos, décadas, milênios. Você se preocupa que mulheres e crianças estejam sozinhas com pastores, também líderes religiosos, ou isso é apenas para pessoas trans, Lucas? Que eu saiba, nenhum desses abusos aí que você citou ocorreram no meio da igreja, no meio de um culto. Eles ocorrem em locais privados e em locais onde existe vulnerabilidade, onde não existem outras pessoas observando, da mesma forma que um banheiro. É por isso que eu acho errado, e vou continuar defendendo, vou defender sem a proibição de homens biológicos frequentando o mesmo banheiro que mulheres. Porque é um absurdo que a mulher em um espaço de vulnerabilidade, onde a integridade física dela está mais exposta, onde muitas vezes não tem fluxo suficiente de pessoas e uma pessoa mal intencionada pode usar desse ambiente para cometer abuso. Se tem um dado aqui, não estou falando da minha cabeça, tem dado. Quase 90% dos casos de violência em banheiros, violência sexual, acontecem em banheiros unissex. Ou seja, isso acontece de fato. As mulheres sofrem com esse problema. Tanto é que eu tenho certeza que as mulheres que estão assistindo esse debate aqui vão concordar comigo aqui, ó. Notícias. Vestido como mulher, homem entra em banheiro feminino de escola. Aqui, ó. E isso aqui, em alguns casos aqui, dá pra identificar claramente.
Vamos lá. Homem trans entra em banheiro feminino e abusa de mulher. Outra notícia aqui, ó. Vocês podem ver. O caso do violentador, vou usar outra palavra aqui para não prejudicar o alcance, que se declarou transgênero, foi preso com mulheres e abusou delas. Olha assim, mais um caso de coincidência. Transexual é suspeita de violência sexual em festival da Vila do Doce. Mais um aqui, todos em banheiro, tá, gente? Então, assim, é coisa da minha cabeça, não acontece esse tipo de coisa, a gente não tem que proteger nossas mulheres. Mulher trans pode pegar até 70 anos de prisão após violência contra criança em banheiro. Aqui, ó, mais uma notícia, tá bom? Por quê? Porque o banheiro é um espaço de vulnerabilidade. Homem que diz se sentir de sexo feminino entra em banheiro e violenta a mulher. Mais um caso aqui. Todas as notícias provando que esse mal acontece e que nós temos que proteger as nossas mulheres. Se em algum momento da história decidiram dividir banheiro masculino e feminino, tem um motivo. E o motivo é resguardar as mulheres que têm pelo menos 50% menos força física. Então, você não me respondeu como é que você vai fiscalizar a entrada de pessoas trans. Em São Paulo tem aproximadamente, né, tirando por uma média em relação ao restante do Brasil, cerca de 250 mil pessoas trans, né, mulheres trans, né, pessoas trans no geral que precisam utilizar banheiros e já não utilizam. Você não trouxe nenhum, né, além dos casos que você trouxe aí, e eu trouxe vários casos também de abuso aí por pastores, por líderes religiosos. Não é banheiro. Mas Não é existe, mas existe. Existe. As E aí? igrejas são perseguidas por conta disso? É por isso que eu defendo a proibição Mas do banheiro. as igrejas são perseguidas por conta É por desses isso que eu abusos? defendo a proibição do banheiro. Para que Existe homens como esses alguma pastores lei vagabundos aí, que supostos façam pastores, não façam isso. que, Você é contra. E aí você começa pelas pessoas Você trans é e não contra. pelos pastores. Não, não, eu Você começo protegendo começa a mulher achando de que qualquer homem todas que queira as pessoas aproveitar da trans... vulnerabilidade. Mas aí você coloca Qualquer homem, mulheres trans ou trans não. como homens. Trans ou não. Não faz sentido, Homem Lucas. biológico é. Homem biológico é um termo que nem sequer é validado pela ciência, porque a biologia não que não é utiliza validado pela esse ciência e ideologia termo. de gênero. Que é uma teoria Bom, vamos acadêmica falar de que vocês ideologia de criaram. gênero, então, Que já vocês que você criaram. tá querendo falar bastante. Agora é o Lucas que Vamos lá. pergunta, é isso? Pode ser. Bora lá, vamos falar de ideologia de gênero. Então agora, eu quero aproveitar esse espaço aqui, esse debate, para tentar responder uma pergunta que todos estão fazendo nas redes sociais aí. A dúvida que todo mundo quer saber, a pergunta de $1 milhão. Vamos descobrir hoje aqui, finalmente, ou não? O que é boiceta? Explica pra gente Boiceta é aí. uma identidade de gênero Ah. transmasculina. Hum. Identidades transmasculinas, Lucas, você provavelmente não deve saber nada sobre isso, Graças mas a Deus. dentro das transgeneridades existem transfeminilidades e transmasculinidades. Dentro das transfeminilidades está, sim, a mulher trans, a travesti, entre outras identidades voltadas a isso. Na transmasculinidade está o homem trans, está o boiceta, que é o meu caso, que eu me identifico, e existem outros termos, outras terminologias. Se eu fosse fazer um comparativo básico para você que não tem nenhum letramento de gênero, eu falaria que o termo boiceta está como o termo sapatão para a lésbica, né? Então, boiceta para o homem trans está como sapatão para a lésbica. Mas isso é bem básico, isso não aprofunda muito, né? Eu trouxe aqui um texto de Roberto Chasco Inácio, que foi um dos precursores aí do termo boiceta. E ele, né, eu fiz parte do movimento onde Roberto estava inserido, eu vivenciei isso do lado dele, né? E ele coloca assim no texto dele: eu comecei o uso do termo com a ideia de não aversão à genital e o medo de que nossa genital nos tornasse menos homens. Ser boiceta também me significava tentar ser o menos macho possível, coisa que você acha que você é e não é. Boiceta é sobre minha feminilidade, coisa que você tem medo de ter. Nunca foi só sobre genital, nem sobre binaridade ou não binaridade. Boiceta reflete toda a minha vida, minha vivência, coisa que você não tem como um homem cis pra querer falar sobre homens trans, transmasculinidade ou até mesmo boicetas. Mas Lucas, você tem muitos vídeos sobre boiceta. Você pega a minha imagem, a imagem de outros transmasculinos pra usar, pra fazer chacota, pra brincar na internet, falar que é meme, mas no fundo é pura transfobia. E agora, Lucas, me responde, você, né, que fala tanto de boiceta, né, quer saber tanto que é boiceta, o que é ser um homem? Um homem é um macho da espécie Homo sapiens e que tem ali seus marcadores biológicos que impactam no seu comportamento durante a vida. Isso é um homem. É muito simples de ser definido. Agora aqui, vocês perceberam, né? Falou e não deu nenhuma definição objetiva Como não? do que é ser boiceta. Eu acabei de Não dizer. entendi boiceta nenhuma. Não, Você é burro. você não sabe explicar. Você não Você sabe tem explicar. alguma Então define em uma deficiência frase. cognitiva? O que é boiceta? Boiceta é uma identidade transmasculina, ponto. Tá. Mas tem outras, então. Claro que tem. Então eu disse explica a do várias. boiceta. Explica a boiceta identidade é do uma boiceta. identidade transmasculina equiparada à de travesti. É um termo pra dizer que existem masculinidades diversas, pra dizer que existem transmasculinidades Se existem diversas. vários tipos de boiceta, vários tipos de Não, transmasculinidade, existem o vários termo tipos de boiceta identidade. acaba não significando nada. Pra você, né, Você parça? não Pra mim define. significa Você não muita consegue coisa. definir de forma objetiva, Claro assim que como eu definiu o que é consigo. homem. Você tá distorcendo tudo que eu falei, mano. Eu já sabia que você ia falar isso. Você não Só que consegue tá definir, minha gravado. gente. Tá gravado que você não consegue definir. Você não consegue definir Ó, o que é homem não, deixa eu sem ser explicar. genitalista e sem ser um minimamente transfóbico. Olha né? o que Porque é eles. isso que você é. Tudo é
transfobia. Tudo Sim, transfobia. você é transfóbico. Por isso que vocês são totalitários. Vocês Não, querem não, determinar como as Lucas, pessoas a gente pensam. tá E se elas buscando pensam diferente, vocês direitos. acusam ela de um crime. A gente tá Então você buscando cometeu um crime direitos, aqui agora de me acusar a de gente transfobia. tá buscando... Você cometeu um crime. Você não pode imputar um crime a uma Eu não pessoa, tô sendo que ela não tá Eu cometendo. não tô te acusando de nada que você não faz, mano. Então Agora, olha pronto. só. Aqui, ó, ele tá Uma me acusando de um coisa- crime e cometendo um crime. Você é Tá, transfóbico. a sua definição de boiceta é a seguinte: existem vários tipos de definições. Ou seja, você não consegue definir Eu disse objetivamente, que existem vários tipos de provando como é masculinidade. uma confusão vários essa ideologia que tipos vocês de criam. Masculinidade, inclusive, não sei se você sabe a história das transmasculinidades, né? Mas eu trouxe algumas delas aqui e você precisa saber quem foi João Nery. Não preciso porque saber, você precisa, não quero sim, saber. porque ele foi precursor também no movimento trans. Sinceramente, tem uma coisa mais Ele importante pra me estava ocupar. também na formação do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Ser boiceta, ser transmasculino, exige história, Lucas. Nós temos história. Você invalida isso, acha que a gente tá fazendo algum tipo de brincadeira, você acha que eu não tô sendo objetivo em todas as minhas Você não falas. foi eu fui objetiva. completamente objetivo e você erra meus pronomes constantemente. Isso te torna Desculpa, é transfóbico confuso cada às vez vezes. mais. Não é confuso, confuso. mano. Não é confuso. Você simplesmente faz de tudo Pergunta pro pra cidadão comum se não é tentar confuso. invalidar. Pergunta pro cidadão comum se não é Claro confuso. que é confuso, Ah, cara, você não acabou tem de falar que não nenhum era? tipo de formação Então de todo mundo tem que se letramento de formar gênero. em ideologia de Você gênero, que é uma sabia ideologia que a política, falta de pra acesso- poder ser um cidadão não transfóbico. Então todo mundo tem que ler ideologia de gênero. As pessoas têm que ganhar o dinheiro, têm que ganhar o sustento da casa, não tem que se preocupar com esse tipo de coisa, não. Tem coisa muito mais importante pras pessoas do que isso. E pessoas trans não pagam contas também? Não precisam organizar Sim, a casa? eu acho que, inclusive, a maioria dos LGBTs não concordam com essa confusão toda. Tanto que na parada né? gay, a maior parte dos LGBTs que eu entrevistei acham que isso é uma confusão desnecessária. A maior parte tá gravado e publicado no meu YouTube. Lucas, olha só, agora eu Então vou nem responder no pra você nem em no seu relação a grupo, isso. nem no seu grupo é hegemônica a opinião sua. É lógico, porque meu grupo LGBTQIAPN+, ele é diverso, ele é composto também por pessoas cisgêneras que não estão atentas e nem têm acesso a conhecimentos de gênero e de Eu tenho transexualidade, vídeos de transexuais transgeneralidade. discordando de você. Lógico, porque essas pessoas também estão dentro de um pensamento binarista. É muito fácil você atacar uma comunidade que é pequena em número. Não tô atacando, não. Não Não tô atacando, não. Eu tô defendendo as mulheres. Eu tô defendendo as mulheres. Eu tô defendendo as mulheres biológicas. Vamos falar sério aqui, mano? Tô defendendo as crianças. Deixa eu falar, na moral. Pode Deixa falar eu aí. falar então, na Diga. moral. Eu tô falando o que é boiceta, eu tô explicando. Eu fiz 3 vídeos no meu canal, no meu perfil. E ninguém entendeu até Não. hoje. Porque as pessoas, elas gostam de me tirar pra louco. Essa é a verdade. É o que elas fazem com pessoas transmasculinas desde sempre, né? As pessoas transmasculinas desde sempre estão querendo provar seus pontos e elas são silenciadas, são pessoas que são invisibilizadas, são pessoas que não têm alcance político, não tem pessoas defendendo as pautas dessas pessoas na Câmara e, pelo contrário, tem gente querendo tirar o direito dessas pessoas. Quando você diz que boiceta é diverso, pode ser diversas coisas, você Não, é acaba não delimitando limites e dando uma definição clara. Por exemplo, se eu vou definir um O carro, que é uma definição clara pra você? se eu vou definir um carro, eu vou falar lá, é um veículo que tem um motor e ele tem 4 rodas. Aí se eu falo, não, carro pode ser qualquer coisa. Não, carro pode Eu ter não disse 2 isso. rodas. Carro, para de significar carro. Da mesma forma, se você não delimita limites na hora de você definir um determinado termo, e esse é o problema dos relativistas pós-modernos, eles não definem os que termos, é eles pós-moderno, inventam Lucas? termos sem definição alguma. Eles não conseguem definir objetivamente o que são as coisas. E vira essa confusão. Como 1 não, milhão parça? de Eu tenho termos, um monte na de maioria das definições. vezes, pra dizer a mesma coisa. A mesma E coisa. confundindo a sociedade. E boiceta detalhe, são se você pessoas não transmasculinas. entende essas coisas porque você está ocupado com coisas mais importantes, eles vão te chamar de transfóbico e vão querer te colocar na cadeia. Você Falar é que o Ministério transfóbico, Público tem que intervir. Lucas. Você é Entendeu? transfóbico porque você quer eu sou o tirar radical, direitos de não pessoas eles. trans. Você quer tirar direitos de pessoas trans. Não tô querendo tirar direito Você nenhum. quer sim, porque Não você quero, quer não. proibir nosso uso ao banheiro. Não. Você quer proibir acesso ao hospital. Vai continuar você quer podendo usar o proibir banheiro esporte. correspondente ao sexo biológico. Ai, Lucas, Vai não continuar vai podendo mudar nada, competir na não é sua correspondência com o sexo competência, biológico. sabe? Não Olha, é sua eu queria competência. muito jogar basquete, mas eu sou baixinho. Infelizmente eu não posso. A realidade não se molda àquilo que eu quero na minha cabeça. Da mesma forma que a realidade não se molda àquilo que vocês querem na cabeça de vocês. Não se molda. E não vai se moldar. Não pode uma minoria residual querer transformar toda uma sociedade apenas para todo mundo se sentir bem. Não, Isso é peraí. inviável. Eu tô- Impossível. Eu tô E a sociedade não quer você que você deixe de ser homem? Eu tô querendo que você deixe de ser Não, homem? mas você tá querendo que homem biológico bata em mulher no ringue. Você tá querendo que Não. homem biológico pode usar o mesmo banheiro que mulher biológica. De É maneira isso. nenhuma. De maneira nenhuma. Foi isso que você defendeu Não, aqui. eu tô falando sobre Então direitos de nem pessoas você sabe o que trans, você defende. não de homens biológicos e mulheres biológicas. Para de distorcer um pouco as coisas que eu tô falando e me responde objetivamente o que é um homem, sem ser genitalista, sem querer usar... Eu vou definir o XX, homem XY, definindo como genital, afinal de usando a parte contas, biológica que não vocês é detestam isso. porque vocês são negacionistas. Não Vocês é negam a isso. biologia porque a biologia não é conveniente. Que a biologia Então a ideologia sem comprovação científica tem mais valor que a ciência. e também É isso? que a antropologia estuda. A antropologia estuda gênero, a biologia estuda sexo. A gente tá falando de gênero. Você não sabe definir gênero porque você se baseia numa experiência biológica Tá bom. transfóbica. Então gênero é uma construção social. Sim. Sim? Então se gênero é uma construção social, Ah.
e boyzeta é uma definição de gênero, Sim. a sociedade pode te reconstruir pra você deixar de ser boyzeta e ser uma mulher convencional? Não, porque isso não vai acontecer, Lucas. Ah, então pronto. Então você acha que não tem como mudar. A sociedade não pode mudar isso. A sociedade não pode mudar isso, porque a identidade trans não então funciona dessa pronto. forma. Ao mesmo tempo, ela tá dizendo, olha como é que é a Ele. contradição, a contradição fundamental da ideologia de gênero, ela tá exposta aqui. Ao mesmo tempo, eles dizem que é uma construção social, e ao mesmo tempo, eles dizem que as pessoas nascem de determinado jeito e não podem ser mudadas. Ou é uma construção social, ou as pessoas não podem ser mudadas. Lucas, É uma contradição fundamental que inviabiliza a ideologia de gênero como teoria. como assim as pessoas não podem ser Provando- mudadas? Pessoas trans sempre existiram, Lucas. Você mesmo fala isso no debate com a Michelle. Pessoas trans sempre existiram e sempre vão Sim. existir. Só que você tá dizendo Não aqui ao mesmo importa a Você configuração tá fugindo social do que eu disse. exista. Você entendeu? Você conseguiu Como no eu mínimo tô entender fugindo? a contradição lógica que eu expus aqui? Claro que eu entendi. Você diz que é uma tá construção social- deturpando tudo que é gênero. Não, se for uma construção social, Ah, qualquer pessoa pode ser reorientada. não é reorientada. Não é essa Se palavra. for uma construção social, seguindo a premissa de vocês, qualquer pessoa pode ser reorientada. Se não for uma construção social, então a teoria de gênero cai por terra. Sabe o que é ideologia de gênero, Lucas? É o que vocês fazem, muitas vezes, da extrema-direita, né? Muitos líderes religiosos, de Tá pegar fugindo, hein? pessoas Eu trans, peguei a contradição aqui. pessoas trans, pessoas LGBT e tentar curar, né? Isso é criminoso, inclusive. Tentar curar, tentar Mas estabelecer... você que disse que é uma construção social, eu Posso não tô falar? dizendo. Posso falar, né? Então é o seguinte... Quando essas instituições, né, inclusive até o Estado fazia isso há pouquíssimo tempo Uhum. atrás, até 2019, transgeneridade, transexualidade estava no CID, né? Você não sabe disso. Mas, infelizmente, pessoas trans, pessoas LGBT, até hoje, sofrem repressão por serem quem são. Eu mesmo viralizei aí porque eu falei sobre minha identidade. Se fosse tão simples assim, né, de mudar a sociedade, a gente mudaria, muito simples. Mas a gente tá falando de uma existência, Lucas, que talvez você não saiba, porque você nunca viveu isso, que luta pra existir, que luta pra usar o dinheiro, é o mínimo direito. A gente luta pra ter liberdade individual. Você não defende a liberdade individual? Uhum. Você defende a liberdade individual. Então você sabe que eu tenho o direito e a liberdade de definir sobre o meu nome, meus pronomes, E eu tenho o as direito roupas de não que concordar. eu uso. E de achar confuso. Eu tenho Tá, direito. você pode não concordar, mas você vai estar errado, porque você vai estar Não, contrariando não, a ciência. não é só errado. Você vai disse que eu tá sou. Não, contrariando você que contraria a ciência aqui. Eu contraria Você, a ciência. você Eu contrariou trouxe uma porrada a de lógica estudos. básica da filosofia aqui. Você contrariou aqui Qual a a lógica biologia básica da básica. filosofia? Qual a Acabei biologia de básica? mostrar pra você. Qual a Ou lógica você básica? diz que o gênero é construído, ou você diz que uma pessoa nasce com determinado gênero e não pode ser mudado. As duas coisas são incompatíveis logicamente. Isso é lógica básica. E você não consegue fugir desse argumento. Uma Aliás, você pessoa- só foge desse argumento. uma Você não consegue pessoa- uma- contraditar ele. Uma pessoa pode mudar o seu gênero, porque gênero é uma construção social. Ah, uma É pessoa isso. pode mudar? Claro que pode. Ela pode fazer, inclusive, a cirurgia de redesignação sexual. Ela pode fazer vários procedimentos hormonais Não. de expressão de Não, gênero ó, como é que, pra ó, como mudar é que, o ó, seu como é que gênero. eles mesmos se embananam nas definições deles. Quando você faz redesignação é o quê? Sexual, né? Redesignação Então não tem a sexual. ver com gênero. Você tá tentando moldar a pessoa pra ela parecer mais com outro sexo. Então não necessariamente você está mudando de gênero. O que Não, você isso vai de independe é que a cada pessoa pessoa. já tem um gênero Sim, e daí ela opta vai por de fazer cirurgia. encontro. Ela Ah, vai de pronto. encontro. Tá Ela vendo? vai de Nem, encontro. eles não conseguem definir nem as Como próprias, eles não eles não conseguem conseguem usar nem definir? as próprias definições deles. Olha só, tudo que eu falo, ele distorce. Tudo que eu digo, ele mente. E é isso que ele faz nos vídeos dele. Se você é seguidor do Lucas, você sabe que você assiste um monte de vídeos que são editados, né? Que ele contradiz as pessoas Hoje que tá rendendo corte, hein? respondem aquilo que ele Hoje. quer que respondem. E aí ele corta pra parecer que as pessoas são burras, pra parecer que as pessoas não falam direito. Cara, Mas o esse público vídeo vai vai te tá julgar, não íntegro. sou eu que vou julgar. Esse É vídeo o vai estar público. na íntegra no canal aqui do Supersônico Podcast e também no meu canal, pode ficar tranquilo. Essa aqui, ó, foi a última que chegou da ReFi, fora as outras 3 que eu já tinha, ó. Isso aqui, ó, foi o que eu fiz em 2024 na plataforma Dopus. E aqui, na QIFI, eu fiz isso aqui, ó. E eu sei que você deve estar se perguntando de onde que saiu tudo isso. É muito simples. Você vai precisar, basicamente, de uma única coisa: produtos validados. E o que são produtos validados? Produtos validados são basicamente produtos de alta conversão, produtos que se vendem sozinho. Eu quero disponibilizar para você os mesmos produtos que eu vendo com 100% da comissão. Isso mesmo, 100% da comissão. E além disso, eu vou passar para você todo o material que eu uso, todos os criativos, todos os vídeos, todos os anúncios, todos os públicos, todas as campanhas. Tudo para você só copiar e colar e conseguir os mesmos números que eu faço aqui. Então, se você tem interesse nesse assunto, quer entender como que funciona para você se tornar meu sócio, basta você clicar no botão aqui embaixo e assistir um videozinho curto em que eu vou te mostrar como que você pode começar ainda hoje mesmo a ser meu sócio e começar com o pé direito. Então clica aí, assiste o vídeo até o final e depois só me agradece. Só na Bripe foram feitos mais de R$12.368 somente na Bripe. E aqui na QIFI também foram feitos mais de R$602, totalizando assim R$13.000 vendidos pela internet. E esses resultados que eu acabei de mostrar agora foi graças ao método de João Pedro Alves, onde eu aprendi, através da Sociedade de Novos Ricos, né, como vender de forma consistente todos os dias na internet. Boa parte no automático ainda, para realmente ficar ainda mais prático. Então gratidão, João, realmente por todo o conhecimento aplicado na sociedade.